Olá, meus amigos do canal RF Videoaulas, muito bem-vindos. Estamos de volta aí a pedido do Carlos, nosso amigo aí, quase sócio. Grande Carlos, um abraço aí. Quarta questão, História Naval, uma playlist importante que dá um pouquinho mais de trabalho, até porque eu não sou historiador, mas fizemos aí o nosso melhor e tenho certeza que vocês irão gostar. Nosso muito obrigado aí, mais de 1000 inscritos no canal, tá? Muito obrigado por compartilhar, por deixar o seu like, por participar do fórum, né, das discussões, do grupo, né? Enfim, por compartilhar nas redes sociais, nosso canal, nossas aulas. Muito obrigado. Então tá aí a questão, né, da Marinha, prova de 2016, oficial temporário. Tem aí a guerra, o Brasil se envolveu-se uma guerra, né? O Brasil, na época que estava recém-independente de Portugal, acabou se envolvendo entre 1825 e 1828 numa guerra com as Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje é a atual Argentina. E essa guerra, qual foi o motivo? Foi vislumbrando a posse de uma província brasileira, uma província brasileira que havia sido anexada em 1821 por Dom João VI, tá? E essa província brasileira, que hoje já não é mais, ela atualmente é conhecida como atualmente a República Oriental do Uruguai. As perguntas da Marinha são um pouco complicadas, se perceber, o português não facilita muito aqui, mas dá para entender a questão. É bom a gente sempre tentar reencaixar a pergunta. Então vamos seguindo. Que guerra foi essa que o Brasil se envolveu então? Né? Foi Guerra dos Farrapos, Guerra da Lagosta. Tem um vídeo, vou deixar em cima do vídeo aí, desse vídeo, uma questão que eu falo da Guerra da Lagosta, tá? Só você clicar em cima que você vai ser direcionado. Temos também a guerra contra Manuel Uribe e Rosas, que sinceramente ainda não vi essa guerra. Guerra da Cisplatina e Guerra do Paraguai, né? Vamos seguindo aqui na questão. Vou falar um pouquinho aqui rapidamente o período de Império, Brasil Império, que ele vai de 1822 a 1889. Só que esse Brasil Império se dividiu em 3 momentos, né? Meu cursor some, apareceu o primeiro reinado, 1822 a 1831. O marco desse fim do primeiro reinado foi a renúncia do Dom Pedro I do seu trono, tá? Marcou aqui o fim do primeiro reinado. Seguido nós temos o período regencial, que dura aí 9 anos, né? 1831 a 1840, e depois, após o período regencial, nós temos o segundo reinado, de 1840 até 1889. Tá? Essa guerra aí aconteceu, tá, dentro do período aí do nosso primeiro reinado. Tá? Vou falar um pouquinho sobre a Guerra da Cisplatina. Tá? Ela ocorreu nesse período de 1825 a 1828, entre Brasil e Argentina, vislumbrando aí, disputando a posse justamente dessa província da Cisplatina, que hoje é atual estado do Uruguai, país Uruguai, né? Isso é ao sul do nosso país, ao sul do nosso Brasil. Então vamos voltar um pouquinho ao passado. Então vamos lá. Localizada numa área estratégica, essa região aí, a região sempre foi disputada pela coroa portuguesa e pela Espanha. Portugal foi o fundador da colônia do Sacramento, que foi o primeiro nome dado à Cisplatina, e isso ocorreu em 1680. Em 1777, o território, a colônia do Sacramento, passou a pertencer então à Espanha, sendo então essa colônia colonizada nos moldes, naturalmente nos moldes dos colonizadores, que eram os espanhóis. Isso em 1777.
O que aconteceu? Na época em que a coroa portuguesa, em que a coroa portuguesa se transferiu para o Brasil, Dom João VI incorporou, quase não saiu, incorporou novamente essa região. Tá? Em 1816, por razões políticas e econômicas, nosso Dom João VI enviou tropas para Montevidéu, que é a capital do Uruguai, e assim ocupou o território, tomou posse do território e passou a nomeá-lo, deixou de ser colônia do Sacramento, passou a ser província da Cisplatina. Então já está, né, já estamos com o domínio já espanhol foi abortado e o domínio português prevalece aí em 1816. Seguindo aí, ó, nós temos aí o mapa do Brasil aqui no sul, tá? O Rio de la Plata, tá? Importante aí, uma posição estratégica. E aqui estamos a capital do Uruguai, Montevidéu. Por isso que aqui é uma região estratégica, né? Essa bacia aqui e a questão do acesso aqui pelos outros países aqui, né? Acesso marítimo estratégico. E tá aí, tá nosso Dom João, português aí, Dom João VI, tá? Seguindo. Então ocorreu, naturalmente, um movimento de independência da província. A província não estava contente com a situação apresentada, sendo aí dominada pelos portugueses. Então, no reinado do Dom Pedro I, em 1825, surgiu um movimento de libertação da província. A população da Cisplatina estava dividida em relação ao futuro da sua província. Então, pessoal, nós temos nessa época aí, 1825, 3 grandes grupos aí notórios, né, com pensamentos distintos, tá? A primeira parte da população, o primeiro grupo, queria continuar indexada ao Brasil. A segunda parte da sociedade, do grupo, desejava a sua independência. E a terceira parte da população da província, da Cisplatina, estava de acordo com a anexação da sua província à Argentina. Então a terceira parte dessa população, que desejava a incorporação à Argentina, a aliação, né, a aliança, na verdade, com a Argentina, acabou se organizando sob a liderança de João Antônio Lavarrela, não sei falar, que era um caudilho local. Esse rapaz eu acho foi importante aí nesse vínculo aí com a Argentina, né? Ele fez essa ponte. Ele era um caudilho local, proprietário de terra na região da Platina e agia também como chefe militar. Ele liderava esse terceiro grupo aqui. E acabou, o João Antônio conseguiu unir quase toda a sociedade da Cisplatina em um interesse comum único: separar-se do Brasil e anexar-se à Argentina. Anexando a província da Cisplatina ao seu território, a Argentina conseguiria dessa forma controlar toda a região portuária do Rio da Prata, conforme aquele mapa que eu havia mostrado. Então, temos aí Dom Pedro I e o nosso companheiro aí, João Antônio Lavalleja, acho que é isso. A Argentina, então, apoiou o movimento, naturalmente, né, oferecendo força política e suprimentos, alimentos e armas. Porém, na realidade, como foi dito, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina logo que essa se libertasse do Brasil. Então a Argentina foi malandra, estava com outras segundas intenções, né? Reagindo à revolta, naturalmente o governo brasileiro reagiu a essa revolta, né, e declarou guerra aos argentinos e aos colonos descontentes, né?
ocorrendo naturalmente vários combates que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. Isso gerou um descontentamento por parte dos brasileiros, que não apoiaram. Os brasileiros não apoiaram esse conflito, pois sabiam que o governo aumentaria a taxa de impostos visando financiar esta guerra. E isso acabou desgastando mais ainda, acabou desgastando ainda mais a imagem de Dom Pedro I. Esse dinheiro gasto nos combates acabou desequilibrando a economia brasileira, já que já se encontrava fragilizada financeiramente, virtude o reconhecimento da independência do nosso país no dia 7 de setembro de 1822. Mesmo que o Brasil ainda saísse vitorioso da guerra, valeria a pena todo esse investimento aí, essa cobrança de imposto. Mas ocorreu a cobrança de impostos, mas a vitória não veio, tá, do Brasil. Então entrou aí a Inglaterra, né, que tinha naturalmente também interesses econômicos na região e atuou como mediadora da guerra, do conflito comum aí Brasil-Argentina, visando a província da Cisplatina. Então aí veio a Inglaterra como juiz do Ultimate Fight. Em 1828, então a Inglaterra, né, propôs um acordo entre o Brasil e a Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois e seria dessa forma, ela seria independente. Nascia assim a República Oriental do Uruguai, atual Uruguai naturalmente, e o desfecho não favorável, né, ao Brasil e nem à Argentina agravou ainda mais a crise política no nosso país. O Brasil não levou a esse país, né, não conseguiu essa posição estratégica, e a perda da província foi um motivo a mais para a insatisfação popular nossa com o imperador Dom Pedro I, que acabou sendo exonerado, renunciado no dia 7 de abril de 1831, em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Tá? Esse ato, como eu falei, marcou o fim do primeiro reinado e logo em seguida dando prosseguimento ao início do período regencial no Brasil. Então tá aí nosso mapa mais uma vez, região do Uruguai, Montevidéu, que é a capital, e a região da Cisplatina, né? Olha que posição estratégica aqui. E olha o acesso que ele tem adentro aqui, a Argentina, enfim. Por isso da guerra aí, uma região bastante estratégica. Tá? Mostrando outros slides, né, da província da Cisplatina. Então, voltando aqui à nossa questão, ficou fácil a questão, muito fácil de resolver, né? Naturalmente, nosso gabarito é a letra D de... Está tudo dominado, pessoal, tudo tranquilo aí, né? Questão aparentemente difícil, dei uma abordagem rápida para vocês. Como falei, não sou historiador, mas acho que ficou bem claro aí, bastante abrangente aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, meus amigos, meus queridos, compartilhem, por favor. Ajudem aí o canal a se desenvolver para que a gente continue aí postando novos vídeos. Não esqueça de inscrever no canal, se inscrever no canal, assinar o canal, divulgar. Aqui é importante, coloquei um assunto novo, né? O sino é importante, que assim que vocês se inscreverem, ativarem o sino, pois vocês receberão assim notificação via e-mail, via celular. Perfeito? Quarta questão, ficou então Guerra da Cisplatina. Muito obrigado, bons estudos, né? As inscrições encerraram aí ontem. Vamos depois ver aí quantidade de inscritos, quantidade em relação ao candidato vaga, e pretendo aí ao longo da semana aí botar mais 2 vídeos para vocês, tá? Compartilhem, divulguem, comentem, dê o seu like, seu joinha e peçam questões aí específicas da matéria. Tá? Um grande abraço, fique com Deus e bons estudos, meus amigos.